Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Fernando Batista, presidente do IMPIC, Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, e professor auxiliar convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, com formação em Direito dos Contratos Públicos, tendo também sido agente do governo português no Tribunal de Justiça da União Europeia e representante do Estado português na Comissão Europeia em estudos e análises no âmbito de contratos públicos e contratação eletrónica. Bem-vindo. Muito boa tarde. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Tem um gabinete de atendimento ao utente? Não. Nós temos a sede em Lisboa e não temos na sede nenhum gabinete de atendimento ao utente. No entanto, temos balcões nas lojas do cidadão, o que, na verdade, temos um conjunto de gabinetes de atendimento ao utente. Temos um balcão em Lisboa, nas Laranjeiras em concreto, depois temos em Coimbra, Viseu, Porto, Braga, Aveiro e Faro, que está temporariamente encerrado. Mas, portanto, na sede em Lisboa não atendemos ninguém, mas temos estes balcões espalhados pelo país. Portanto, não tem um, tem vários. Exatamente. Que dias é que deve um utente esperar antes de insistir numa resposta? Bem, depende da matéria em causa, não é? Portanto, se estivermos a falar de pedidos, portanto, o IMPIC regula a atividade da construção e a atividade da mediação imobiliária e é também o regulador da contratação pública. Ou seja, nós regulamos duas atividades económicas, o que quer dizer que os operadores económicos, para poderem exercer a atividade da construção e da mediação imobiliária, têm que estar devidamente licenciados pelo IMPIC. Nós temos 20 dias para atribuir os alvarás e certificados no caso da construção e as licenças AMI no caso da mediação, e portanto o que eu diria era, se ultrapassar os 20 dias, é bom que contactem o IMPIC. No entanto, apesar deste prazo, posso dizer com alguma satisfação que a média de atribuição destas licenças e alvarás, por exemplo, na licença de mediação estamos a atribuir em 3 dias, os alvarás estamos a atribuir em 9, 10 dias. Portanto, muito abaixo do prazo legal que temos para o efeito, e portanto são dados que me apraz registar, e portanto, tendo em conta esta média, se houver alguns atrasos depois de 10 dias, ainda dentro do prazo, eu diria que podem contactar. Agora, pode haver depois outras situações. Nós temos muitas queixas, não só dos nossos, vamos chamar clientes, não é um termo correto. Nós temos à volta de 80 mil operadores económicos registados no IMPIC, 10 mil, ultrapassámos pela primeira vez os 10 mil na mediação imobiliária, portanto os outros 70 mil são na construção. Sim. Temos desde as grandes construtoras ao pedreiro, à pessoa singular que exerce a atividade. É significativo. Exatamente. E depois temos um conjunto de interações dos clientes destas empresas que reclamam para o regulador, insatisfeitos com algum episódio que tenha ocorrido. Nós respondemos em 10 dias, quanto mais não seja a dizer o seu processo está a ser analisado, mas depois dependerá muito do volume. Nós temos um acréscimo exponencial de queixas, reclamações nos últimos tempos, muitas delas também por uma atividade que nós não regulamos, mas que há a convicção que é o IMPIC a regular. Aliás, é uma atividade não regulada, que é a atividade da administração de condomínios. Sim. Não, é uma atividade por regular, mas todos entendem porque somos nós que recebemos os livros de reclamações das empresas de mediação, da administração de condomínios, e portanto há muita convicção de que é o IMPIC que também trata de todas as queixas, e nós não podemos atuar, mas temos queixas de vários condóminos a reclamar que a empresa não marca as assembleias de condóminos, que não faz nada para... Nesse contexto, não é? E depois temos outras queixas de
a vizinha que se queixa do que o vizinho de cima põe a música muito alta e que o vizinho põe a roupa a secar e que molha. Portanto, o que eu E isso quero dizer é que passa claramente as competências. exatamente. Portanto, nós temos muitas queixas, o que faz com que, mesmo que não tenhamos competência, temos que as trabalhar. Ou melhor, alguém vai ter que olhar para ela para saber se tem. Não há Exatamente, exatamente. Portanto, ah, temos de facto muitas queixas. ah, Algumas nós respondemos com alguma brevidade, outras demoramos mais tempo, exatamente porque não temos capacidade de recursos para acomodar todas as queixas e reclamações que recebemos. Com que outras entidades reguladoras ou fiscalizadoras é que contactam mais? Nós, na matéria da contratação pública, como eu disse, o IMPIC também regula a contratação pública em Portugal, nós temos quer da sua lei orgânica, quer do próprio Código de Contratos Públicos, e nessa área em concreto, um, a nossa interação é sobretudo com o Tribunal de Contas e com a Inspeção-Geral de Finanças. Na área, noutras áreas, ou melhor, nas áreas que o IMPIC regula, incluindo também a contratação, mas a mediação e a construção, também com alguma regularidade com a Autoridade da Concorrência. Certíssimo. E das duas, uma, responderam o utente por escrito ou ao telefone? Por escrito, sem dúvida alguma. Nós não temos sequer capacidade, como o volume, nós não temos recursos para termos uma equipa a atender telefones em permanência. Portanto, muitas das vezes conseguimos ter uma pessoa para atender. Portanto, virmos o número de interações que existe com o IMPIC, a via do telefone não é a via desejável e há pessoas que, de facto, telefonam e ninguém atende, porque os telefonistas estão a atender outras chamadas e, portanto, a catadupa é tão grande que não há capacidade de resposta. Nós criámos no nosso site formulários e é através dos formulários que é a nossa interação com o exterior. O que nós dizemos é utilizem os formulários, assim que alguém preenche o formulário, recebe um número a dizer o seu formulário foi submetido, este é o seu número e ele vai ser trabalhado. Portanto, se houver uma necessidade de um relacionamento pessoal, é ir a uma loja de cidadão, onde temos de facto pessoas com cara, com rosto, com voz, que permite. Não temos em todas as lojas, mas ainda assim cobrimos grande parte do território nacional. Muito bem. E qual é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções? Entrando agora numa nota um pouco mais pessoal. Sim, quer dizer, a minha base é a contratação pública, portanto, dentro das áreas que o IMPIC trabalha, eu diria, pessoalmente, obviamente que eu, enquanto Presidente do IMPIC, não posso dizer isto, não é? A minha preocupação é com todas as áreas. Pessoalmente, é a contratação pública, mas é sobretudo, aquilo que mais me dá prazer é ver que conseguimos responder a quem quer exercer uma atividade e responder em tempo portanto, é isso que me dá mais prazer. Muito bom. E qual é o mito sobre o IMPIC que mais tem de esclarecer em jantares de família ou de amigos? Enfim, eu acho que há vários mitos, mas se calhar aquele mito que eu mais gostava de salientar prende-se com as atividades reguladas. Vou falar de construção e mediação imobiliária. Porquê? Porque às vezes nós temos queixas de operadores económicos que estão devidamente licenciados e que se queixam ao IMPIC dizendo eu estou licenciado, eu pago taxas para estar licenciado e aqui há um concorrente meu que eu sei que ele está ilegal e, portanto, ele está em benefício relativamente a mim porque eu cumpro e ele não cumpre e o IMPIC nada faz. O É mito... uma concorrência forte de pequenas empresas, não é? Que muitas vezes não estão Exatamente. regularizadas. Não é? Exatamente. E nós temos a noção que há exercício ilegal destas atividades. Em muitos casos é relativamente, ou melhor, há muitos casos que é muito difícil detectar se a pessoa está a exercer, se for um empreiteiro que só faz obras dentro de casa e não tem estaleiros, nós dificilmente conseguimos detectá-lo. Um Claro. mediador imobiliário que até utiliza a internet para fazer e os Facebooks e tudo mais dificilmente nós conseguimos detectar. Portanto, mas aquilo que nós fazemos é, ainda há pouco fizemos uma ação de fiscalização no Norte, em que todas as equipas foram para o Norte e o único era uma fiscalização temática que era exercício legal da atividade. E conseguimos, aí sim, portanto, só íamos às obras ver quem é que estava em exercício legal. E conseguimos detectar algumas empresas. Aquilo que nós estamos a fazer é
através da AT, saber quem é que tem o CAI, a construção ou CAI da mediação imobiliária, e ver quem tem esse CAI, que pode até não o estar a utilizar, mas se tiver esse CAI, nós vamos ver se ele está registado ou não no INPIC. Não estando, enviamos uma carta, exatamente, fazemos aqui um cruzamento de informação e enviamos uma carta a dizer tem X dias para demonstrar que, ainda que tenha o CAI, não exerce essa atividade. Ou, se exerce, é bom que venha pedir o licenciamento, porque senão nós atuamos. E, portanto, é uma forma diferente, mas é isso que o mito é, o INPIC preocupa-se muito com os seus, com quem está no sistema, e não se preocupa quem está fora do sistema a exercer ilegalmente a atividade. E isso é um mito. Também andam preocupados e Não temos os recursos que gostaríamos de ter para poder, porque a nossa atividade abarca todo o território nacional, quer território continental, quer ilhas, e portanto, onde, por exemplo, nós temos duas equipas de inspeção nas ilhas, uma equipa de inspeção na Madeira, no Funchal, e uma equipa de inspeção em São Miguel, que também inspeciona, mas só temos uma equipa em cada, portanto, fazem o que podem. Se vira todo lado. Passamos agora à segunda parte do nosso programa e a primeira questão que lhe queríamos colocar é a seguinte: qual é a importância do INPIC para a aplicação do direito do consumo e a efetiva proteção do consumidor em Portugal? Eu diria, a importância do INPIC é exatamente o facto de regular atividades que são essenciais na relação com o consumidor, porque quer a atividade da construção, quer a atividade da mediação imobiliária, temos sempre consumidores no fim da linha. O papel do INPIC tem sido exatamente incentivar que estes operadores económicos licenciados efetivamente saibam os seus deveres e cumpram com as suas obrigações. E é isso que nós, e temos FAQs, fazemos orientações técnicas, e quando temos reclamações dos consumidores, é uma das coisas que nos preocupamos, é exatamente dar resposta a essas preocupações. Portanto, eu diria que o INPIC, sendo que na mediação imobiliária, temos aqui situações especialmente complexas, porque como é de conhecimento de todos nós, grande parte dos contratos que uma pessoa faz é a compra de uma casa. Não é? Importantes da vida de uma pessoa, não é? Exatamente, eu diria, quando falamos do qual foi o contrato mais, em termos de volume de financeiro, aquele que mais impactou na nossa vida, foi sem dúvida a compra ou arrendamento, e com os preços que nós temos. Portanto, preocupamos-nos. Eu acho que o INPIC tem tido um papel relevante na proteção do consumidor em Portugal, nessa medida. A propósito das reclamações, queríamos perguntar-lhe qual é o papel do livro de reclamações na atividade do INPIC e se é dada uma resposta a todas as reclamações que são apresentadas. Sim, a ideia é dar uma resposta a todas as reclamações que são apresentadas. Portanto, nós aqui podemos falar do livro de reclamações sobre o comportamento do INPIC, portanto, sobre a atividade do INPIC, portanto, o livro de reclamações do INPIC, e temos os livros de reclamações das atividades reguladas. Portanto, estamos aqui a falar dois livros de reclamações. Dois níveis, não é? Dois níveis, não é? O nosso livro de reclamações sobre o INPIC, nós respondemos sempre, e para nós é muito útil até para percebermos, para sermos mais proativos, para ver onde é que estamos a falhar. E, portanto, nós respondemos, se alguém estiver insatisfeito com algo que o INPIC vai à loja do cidadão e entendeu que não foi bem atendido, ou interagiu com o INPIC e não teve a resposta que entendeu que devia ter, nós temos essa preocupação de olhar bem para a reclamação que foi feita e ver como é que podemos melhorar. Relativamente aos outros livros de reclamações das atividades reguladas, respondemos muitas das vezes, quanto mais não seja dizer, não podemos fazer nada. Temos competência ou não Exatamente. Por exemplo, há pessoas que, imagino, uma mediadora que recebeu um sinal e não devolveu o sinal. Imagino uma situação dessas. E a pessoa lesada faz uma reclamação e diz para o INPIC atuar perante aquela mediadora. O INPIC não pode atuar, tem que ser os tribunais, não é? Porque estamos a falar de uma responsabilidade civil. O que o INPIC pode fazer é instaurar um processo de contornação
por violação de um dever, mas aquilo que a pessoa está à espera não é isso. O que a pessoa está à espera é que o Seu INPIC dinheiro, não é? diligencie, exatamente, diligencie para que a pessoa seja ressarcida do dano que sofreu. E isso nós não podemos fazer, não é? Às vezes, se calhar, é um pouco frustrante, não é? Para as pessoas perceberem que o regulador não consegue resolver o seu Exatamente. problema concreto, não É é? isso mesmo. E temos muitas das vezes queixas nesse sentido, que o INPIC não resolveu o problema em concreto. Claro, claro, claro. E já agora, tu consegue dizer-nos quais é que são as reclamações mais habituais nos setores da construção e da mediação imobiliária? O da construção é muito atrasos nas obras. Depois, nós na construção temos que aqui distinguir dois tipos de construção. Nós temos obra pública e obra particular. Sim, mais uma vez, temos Portanto, e a obra pública quer dizer que é uma entidade pública que contratou com o empreiteiro, a obra particular é um cidadão, uma empresa que contratou, não é? Portanto, nós, as queixas recebemos das obras particulares, porque as obras públicas há participações por parte das entidades públicas. O que nós, na construção, quando temos estas queixas, é muito por atrasos no cumprimento dos prazos, por abandono da obra, por defeito na construção, muitas das vezes porque adquiriram algo que, passado pouco tempo, estava com danos e o empreiteiro não resolve os danos. Portanto, é muito nesta relação de incumprimento dos deveres do empreiteiro. No caso da mediação, é muitas das vezes informação que não é correspondente às características do imóvel, por exemplo, áreas que não correspondem uh, às áreas que estão a ser divulgadas, portanto, muitas das vezes as queixas são neste sentido de o dinheiro que foi, o sinal que afinal depois o contrato não se concretizou e a empresa não devolveu o sinal, enfim, não são assim tantas, mas são algumas, e essas nós preocupa-nos especialmente, não é? Mas é muito, Claro, porque aí também sobretudo, tem um impacto muito significativo. é. E muitas das vezes falta de conhecimento de quem está, conhecimento técnico do que são os, os requisitos, para que se possa, as condições, os pressupostos para que, o que é, um direito de preferência, portanto, o que é um logrador, o que é uma área bruta, percebem? Portanto, muitas das vezes as queixas disseram-nos que a área era X e afinal vinha a saber que depois de comprar a área, a que me estavam a dizer, era uma área bruta e incluía, enfim, há todo aqui um conjunto de. Série de partes do imóvel Exata, e- exatamente, exatamente, exatamente. bastante interessante. Apesar de tudo, não é muito surpreendente que sejam essas as reclamações Pois, nessas. não é, não é, não é. E o IMPIC tem promovido a mediação ou outros meios de resolução alternativa de litígios entre empresas e consumidores? Não, não. O INPIC não tem tido, não tem essa valência, ainda que agora, por força de uma alteração, isto já na área da contratação pública, mas que também tem reflexo, uma alteração à chamada Lei 30 de 2021, que é as medidas especiais de contratação pública, e nós falamos muitas das vezes estas medidas quando falamos do PRR e dos fundos europeus, em que agora uma alteração de 2024, finais de 2024, que vem dizer que o INPIC, concretamente o presidente do INPIC, passa a pedido de qualquer interessado que tenha um litígio num contrato público, uh, há uma tentativa, ou pode haver uma tentativa de conciliação a pedido de qualquer interessado. Por parte do presidente do IMPIC? Que Não, tem não, esta... portanto, o presidente do INPIC passa a ser o presidente de uma comissão constituída de tentativa de conciliação a pedido de qualquer interessado num contrato público. E, portanto, se houver um litígio antes de se avançar para a via judicial, pode ser requerido que haja aqui uma conciliação em que é uma comissão composta pelo presidente do INPIC, que preside, e um membro de cada uma das partes. No fundo, é uma resolução alternativa de litígios, ou uma tentativa de resolução alternativa de litígios, antes mesmo de chegar à via litigiosa. Portanto, É prática, já houve algum não, caso? ainda não. Portanto, isto entrou em vigor em dezembro, mas ainda não, estamos a aguardar, mas ainda não houve nenhum pedido.
Muito bem. E considera que a legislação de consumo é cumprida no nosso país a um nível satisfatório? Se sim, o que é que pode ser feito para ser mais cumprido? E se não, de que forma é que se pode garantir o cumprimento? Eu acho que sim, eu acho que nós temos um quadro legal que é perfeitamente robusto. Eu acho que tem sido cumprido. Podia ser robusto e não ser cumprido, não é? Mas eu acho que é robusto e está a ser cumprido de forma satisfatória. Eu acho que há uma maior literacia da maioria das pessoas, e, portanto, há cada vez mais o recurso ah, a este no fundo, a reclamações e queixas para que os seus direitos, os direitos daquele consumidor possam ser satisfeitos. Portanto, eu como disse há pouco, no caso do Impic em particular, houve um aumento exponencial, ainda que haja muitas pessoas que não saibam exatamente o que fazer. Portanto, Mas uh, pelo menos sabem que podem recorrer ao IMPIC, não é? E recorrem. exatamente, 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 exatamente. E, Sinal. portanto, no caso do Impic, temos pessoas que não reclamam porque não sabem sequer como é que vão fazer. Nós tentamos, eh, pelos nossos meios, divulgar, mas há muitas pessoas que não sabem. E depois há outras pessoas que qualquer coisa que se passe, reclamam. Eu, como disse, nós temos 20 dias para atribuir uma licença. Ainda há pouco tempo, a semana passada, recebemos uma queixa a dizer: eu já pedi e ainda não recebi resposta. E eu Quando é pedi, que é enviado? pois, eu pedi informações quando é que aquilo tinha dado a entrada 3 dias antes. Portanto, há pessoas que estão muito ansiosas, exatamente. E, portanto, mas outras, claramente que não. Em todo o caso, a pergunta tem sido cumprida a nível satisfatório? Eu diria que sim. Sim, dois dos grandes desafios atuais para o direito do consumo são o mercado digital e a sustentabilidade. De que forma é que o IMPIC se posiciona nestes dois domínios? Nós temos que estar na crista da onda, porque senão o regulador que não consiga acompanhar eh, 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 os tempos atuais corre o risco de ficar para trás. Portanto, nós estamos a tentar também eh, utilizar cada vez meios digitais para podermos, de forma mais eficiente e eficaz, cumprir a nossa missão. Por exemplo, estamos a trabalhar na criação de um novo portal base. O portal base é regulado, é gerido pelo IMPIC. Todos conhecem o portal base, quanto mais não seja quando acontece alguma situação de corrupção. No portal base aparecem os contratos feitos com esta entidade, etc. Portanto, nós gerimos o portal base, que é uma ferramenta poderosa em termos de transparência, porque, aliás, ainda hoje, em termos mundiais, é considerada dos portais mais eficientes em termos de accountability das entidades e de transparência e de combate à corrupção. Nós hoje temos uma maior percepção da corrupção. Agora está na moda falarmos de percepções, não é? Mas temos uma maior percepção da corrupção também porque temos instrumentos mais eficazes para a sua detecção. E, portanto, o portal base vamos criar, ou estamos a trabalhar para termos um portal base com inteligência artificial que nos permita, através de algoritmos, dar-nos red flags de algumas situações. Portanto, a transição digital estamos a criar o chamado Portal Nacional Fornecedor de Estado, que permite que um operador económico que esteja no portal já não tenha que entregar a declaração de não dívida às finanças e à ADT, porque o próprio portal vai nos dar essa indicação, não tem que entregar certificados de risco criminal, porque o próprio portal vai nos dar essa indicação. No caso da construção e da mediação, também estamos a trabalhar. Aliás, só conseguimos agora ter este prazo espetacular de 3 dias para emitir uma licença, porque conseguimos investir em meios eletrónicos porque a média da atribuição de licença era 10 dias e nós num ano passámos para 3. Portanto, e como é que o conseguimos fazer? Não por aumento de recursos humanos que não temos, mas exatamente porque investimos em algumas ferramentas que nos permitem ser mais eficientes. Certíssimo. E como é que avaliam, enquanto entidade reguladora, o consumidor médio português?
O consumidor médio português, como disse há pouco, e agora vou-me repetir, ele está muito mais informado, é mais exigente, é muito mais impaciente na resposta. A ansiedade de que falávamos há pouco. Exatamente, é muito mais impaciente na resposta, mas sobretudo tem, o médio, estamos a falar do médio, não é? Tem uma informação muito mais robusta dos direitos que lhe assistem e, portanto, eu diria, o médio é um consumidor informado. E em relação àqueles que estão talvez abaixo da média por serem especialmente vulneráveis, há alguma preocupação especial do IMPIC em relação a esses consumidores? É assim, nós quando temos uma reclamação não nos apercebemos qual é a vulnerabilidade ou não daquilo que faz, não é? Mas sabemos, por exemplo, tentamos, naqueles casos em que, por exemplo, que vos falei de alguém que vem dizer eu fiquei sem o dinheiro, tentamos, digamos, ter um comportamento mais proativo numa situação dessa. Agora, nós sabemos que há muitos consumidores vulneráveis, infelizmente há muitos, não diria que não estão a diminuir, infelizmente, mas a nossa preocupação é uma preocupação de enquanto regulador, tentar resolver dentro das nossas possibilidades e dentro da nossa legitimidade, tentar resolver de forma mais rápida. Nem sempre conseguimos fazê-lo de forma, porque nós temos um problema que é um problema que não é do IMPIC, é um problema que é transversal a quase toda a administração pública. Temos um conjunto de atribuições, não temos mais pessoas a tratar das queixas e reclamações do que tínhamos há 10 anos. Mas se calhar temos 20 vezes mais reclamações e queixas do que tínhamos há 10 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nem sempre temos a capacidade de resposta que gostaríamos de ter. Muito obrigado por todas estas respostas. Passamos agora para as duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? É uma pergunta interessante, mas se estamos a falar de consumidor, se calhar a presidente da DECO, não sendo uma entidade reguladora, sei que houve um podcast já com a Direção-Geral do Consumidor, não é? Que seria, eu diria, mas com a Autoridade da Concorrência também sei que o meu amigo professor Nuno Cunha Rodrigues também já teve. Se bem me apercebi, quando consultei, a Presidente da DECO não, e eu acho que era capaz de ter interesse alguém que está no terreno nesta área. Ainda que não seja uma entidade reguladora, portanto, se esta é só para entidades reguladoras. Acho que está ótimo, até porque esta é a temporada dedicada às entidades reguladoras, mas continuaremos certamente o nosso trabalho e a nossa tarefa, e aliás a DECO tem até novos corpos sociais eleitos recentemente, portanto seria excelente também perceber qual é a perspectiva da DECO. Muito bem, e por fim, uma sugestão cultural que queira fazer aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Isto é daquelas perguntas ou daquelas questões sempre muito difícil, porque eu tenho sempre muitas dificuldades em conseguir, dentro de tanta coisa cultural de que gosto, selecionar algumas. Nos filmes, eu sou um pouco eclético, mas há um filme que me marcou e que gosto particularmente, que é um filme italiano, conhecido, que é o Cinema Paraíso. Foi um filme que me marcou especialmente, do Giuseppe Tornatore, e marcou-me porque fala do cinema e de dificuldades e de amizade que fica para toda a vida, portanto, e de amores que passam, e portanto é um filme que me marcou, e portanto se calhar gostava de falar dele, mas depois assim de outro género completamente diferente, um filme de humor, mas um humor muito, muito fino, que gosto particularmente, por exemplo, o Forrest Gump, um filme que eu acho belíssimo pela simplicidade e é muito engraçado e vê-se muito bem. Mas gosto, por exemplo, das Pontes de Madison County, com a Meryl Streep e o Clint Eastwood, e é mesmo do Clint Eastwood. Enfim, gosto de filmes de guerra, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan,
curiosamente, 2 filmes com o Tom Hanks, mas gosto particularmente desse filme. E depois livros, gostei muito do Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Gosto de quase todos os livros do Gabriel Garcia Marques. E, portanto, podíamos estar aqui o resto da tarde e eu não consigo isolar mais coisas. Sem dúvida que terminamos em grande com tantas e tão boas sugestões para os nossos ouvintes. Muito obrigado. De nada, foi um prazer. Ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.